As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle. Bom, quem quiser entender melhor a história aí do detetive Sherlock Holmes, obviamente que é bom ouvir as partes anteriores aí, senão fica meio perdido aí. Holmes estava pensando exatamente nisso. Não é justo que a senhorita Murdstone fique nesta casa amaldiçoada. Verdade, Watson. Você tem de levá-la para casa. Ela mora com a senhorita Cecil Forrester em Lower Camberwell, que não é muito longe daqui. Fico aqui à sua espera, se quiser voltar, claro, mas quem sabe não está cansado. De modo algum, Holmes. Acho que não poderei descansar enquanto não souber mais sobre este caso misterioso e fantástico. Tenho assistido a muitas desgraças, mas dou-lhe a minha palavra de que esta sucessão de acontecimentos extraordinários nesta noite abalou-me profundamente. E já que chegamos a este ponto, quero acompanhá-lo até o fim. A sua presença vai ser de grande utilidade, Watson, respondeu Holmes. Trabalharemos de modo independente e deixemos que esse pateta do Altanei Jones fique exultante com qualquer bobagem que consiga elaborar. Depois, quero que você vá até um certo local. Obviamente, depois de deixar a senhorita Murdstone, vá a Prince Lane, número 3, quase à beira-mar, em Lambeth. A terceira casa, do lado direito, é de um passarinheiro que se chama Sherman. Chame pelo nome Sherman e, com os meus cumprimentos, diga-lhe que preciso de Toby imediatamente e você irá trazer Toby no carro. Imagino que seja um cão, Holmes. Sim, é um mestiço original que tem um faro admirável. Eu prefiro o auxílio de Toby ao de todos os policiais de Londres juntos, Watson. Então vou trazê-lo, Holmes. Já é 1 hora. Se eu conseguir outro cavalo, estarei aqui antes das 3 horas. E eu vou ver o que consigo saber com a senhorita Barstone e com o criado hindu, que o senhor Tadeu Choto diz que dorme no sótão, contíguo ao outro, disse Holmes. Depois vou estudar os métodos do grande Altanei Jones e ouvir seus sarcasmos, pouco delicados, Watson. A polícia tinha um cabriolé à disposição e nele levei a senhorita Murdstone para casa. Como toda mulher angelical, a senhorita Murdstone suportou tudo serenamente enquanto sentiu que precisava dar forças a uma pessoa mais fraca que ela, e por isso encontrei-a tranquila ao lado da pobre governanta apavorada. Mas no cabriolé não teve mais forças e desmaiou. E depois chorou descontroladamente por ter passado por experiências tão terríveis durante as aventuras daquela noite. Depois ela me disse que me achara frio e distante naquele dia. Ela nem imaginou a luta que se travava no meu íntimo e o esforço para me manter afastado. O meu amor e a minha compreensão se dirigiam para ela como quanto antes tomara nos jardins as suas mãos entre as minhas. Senti que anos de uma vida cheia de convenções não poderiam me fazer conhecer melhor a sua natureza doce e corajosa do que esse único dia de experiências estranhas. Mas havia 2 pensamentos que me impediam de confessar-lhe o meu amor e o meu afeto. Ela estava fraca e desamparada, com os nervos e o espírito abalados. Seria um abuso falar de amor naquele momento. Pior ainda, ela estava rica. Se Holmes fosse bem-sucedido nas suas investigações, Murdstone seria uma das maiores herdeiras da Inglaterra. Seria justo, honesto, que um cirurgião como eu, a meio soldo, se aproveitasse da intimidade que o acaso lhe proporcionara? Será que ela não iria me ver como um reles caçador de fortunas? Era intolerável pensar que essa ideia pudesse passar pela sua mente. Esse tesouro de Agra interpôs-se como uma barreira intransponível entre nós dois. Eram quase 2 horas quando chegamos à casa da senhorita Cecil Forrester. As criadas já tinham se recolhido, mas a senhorita Forrester se interessara tanto pela mensagem que a senhorita Murdstone
recebera que ficou esperando a sua volta. Foi ela mesma quem abriu a porta. Era uma mulher de meia idade, graciosa, e fiquei contente de vê-la passar um braço em volta da cintura da outra com ternura e falar-lhe num tom maternal. Estava claro que ela não era apenas uma subordinada paga, mas uma amiga respeitada. Fui apresentada à senhorita Forrester. Pediu-me que entrasse para lhe contar nossa aventura, mas eu expliquei-lhe que a importância da minha tarefa e prometi visitá-la e relatar as novidades sobre o caso. Ao retornar ao cabriolé, olhei para trás e ainda hoje tenho a impressão de ver o pequeno grupo na escada formado pelas graciosas figuras unidas, a porta entreaberta, por onde se escoava a luz do hall, o barômetro e os prendedores de metal das passadeiras da escada. Era tranquilizador, em meio aos acontecimentos tenebrosos em que estávamos envolvidos, ter ao menos um rápido vislumbre de um lar inglês tranquilo. E quanto mais eu pensava no que acontecera, mais tenebroso e obscuro aquilo me parecia. Enquanto rodava pelas ruas silenciosas, iluminadas a gás, ia recordando a extraordinária sucessão dos acontecimentos. Havia um problema original que agora, pelo menos, estava claro. A morte do capitão, a remessa das pérolas, o anúncio, a carta, todos esses fatos estavam esclarecidos, mas eles nos levaram unicamente a um mistério mais profundo e muito mais trágico. O tesouro indiano, o curioso plano encontrado nos papéis de Murston, a cena estranha da morte do Major Sholto, a descoberta do tesouro de Agra, imediatamente seguida do assassinato do descobridor, os detalhes singulares do crime, as pegadas, a arma esquisitíssima, as palavras do bilhete correspondendo às que estavam escritas no mapa de Murston formavam um labirinto que um homem menos talentoso que o meu companheiro de casa se veria muito atrapalhado para esclarecer. Pinch Lane era uma fila de casas miseráveis de 2 andares, na parte mais baixa de Lambeth. Tive que bater mais de uma vez até que me atendesse. Mas finalmente vi o brilho de uma vela por trás da rótula e um rosto olhou da janela de cima. Vá-se embora, seu vagabundo bêbado. Se bater de novo, eu abro os canis e solto 43 cachorros em cima de você. Se quiser soltar só um, é o que me basta. Vá-se embora, gritou a voz. Tem um chicote aqui e vou usá-lo na sua cabeça, se não for-se embora logo. Mas eu quero um cachorro, gritei. Eu não quero conversa, berrou o Sr. Sherman. Ouça bem, vou contar até 3, e então vai sentir o chicote. Mas o Sr. Holmes, comecei a falar. As palavras mágicas provocaram um efeito imediato. Ele fechou a janela e, num segundo, a porta se abriu. Sherman era um homem velho, magro, descarnado, de ombros caídos, pescoço musculoso e óculos azuis. Um amigo do Sr. Sherlock Holmes é sempre bem-vindo a esta casa. Por que não disse antes que era amigo do Sr. Holmes? Entre, por favor. Mas não chegue muito perto desse texugo, porque ele morde. Seu malcriado, queria dar uma dentada no cavalheiro, né? Ele falava assim com uma fuinha que enfiara a cabeça de olhos vermelhos pelas grades da gaiola. Não ligue, meu senhor. É uma preguiça, não tem garras. Ela anda pela casa porque liquida com os insetos. O senhor deve me desculpar por ter sido um pouco grosseiro no início, mas é que a criançada bate muitas vezes aí na porta para me aborrecer. O que é que o senhor Sherlock Holmes quer? Ele quer um de seus cães, Sr. Sherman. Deve ser o Toby. Sim, exatamente esse. Toby mora no sétimo andar aqui, à esquerda, vamos. Ele moveu-se devagar com a sua vela por entre a excêntrica família de animais que reunira em torno dele. À luz vacilante da vela, eu notava que havia olhos que nos espreitavam, aborrecidos, sonolentos, de todos os lados. Até as vigas, acima das nossas cabeças, estavam cheias de aves que mudavam preguiçosamente de posição quando as nossas vozes perturbavam seu sono.
Toby era um bicho feio, de pelo comprido, orelhas caídas, mestiço, pardo e branco, com um andar vacilante e desajeitado. Depois de hesitar um pouco, aceitou um tablete de açúcar que Sherman me dera, selando assim a nossa aliança, e ele foi comigo no carro sem dificuldade. Tinham acabado de soar 3 horas no relógio do palácio quando cheguei a Pondicherry Lodge. O ex-lutador MC Murdo também tinha sido preso para averiguações, e tanto ele como o senhor Chouto foram levados para o posto policial. 2 guardas estavam no portão, mas deixaram-me passar com o cachorro quando mencionei o nome de Holmes. Ele estava na porta, com as mãos nos bolsos, fumando seu cachimbo. Haha, você trouxe Toby, Watson. Bom trabalho. Bicho bonito. Altenei Jones saiu, Watson. Tivemos uma grande exibição de energia depois que você saiu, Watson. Ele prendeu não só o pobre Tadeu Chouto, mas também o porteiro, a governanta e até o criado indiano. O lugar está à nossa disposição, Watson. Mas há um sargento lá em cima. Deixe o cão aí e venha cá. Amarramos Toby à mesa do vestíbulo e subimos. O quarto estava como deixamos, e a única diferença era que o cadáver fora coberto com um lençol. Um sargento com um ar enfastiado estava encostado a um canto. Empreste-me a sua lente, sargento, disse Holmes. Agora prenda este pedaço de cartão no meu pescoço de modo que fique pendurado na minha frente. Obrigado. Agora tenho de tirar as meias e as botas. Você deve levá-las para baixo. Watson, eu vou subir por aí um pouco. Molhe o meu lenço em alcatrão, Watson. Pronto, venha agora ao sótão comigo um instante. Subimos pelo buraco. Holmes dirigiu a luz para as marcas de pés na poeira. Quero que repare bem nestas marcas, Watson. Não observa nelas nada de estranho? Elas foram feitas por uma criança, Holmes, ou uma mulher bem baixa, talvez. Além do tamanho, vê alguma coisa diferente, Watson? Parecem pegadas como qualquer outra, Holmes. De jeito nenhum, Watson. Veja, aqui está a marca de um pé direito. Vou marcar agora com o meu. Qual é a diferença? Os dedos do seu pé estão juntos e a outra marca mostra os dedos separados, Holmes, separados um dos outros. Exatamente, Watson. Lembre-se disso. Agora, vá até aquela janela e cheire o parapeito. Eu fico aqui por causa do lenço que tenho na mão. Fiz o que Holmes me pediu e logo senti um cheiro forte de alcatrão. Foi aí, Watson, que ele pôs o pé ao sair. Se você pôde sentir o cheiro, devo pensar que, obviamente, Toby não terá dificuldade. Vá lá embaixo, solte o cão e procure Blooding. Quando cheguei lá fora, vi Holmes no telhado, como um enorme pirilampo andando de gatinhos pela calha. Eu o perdi de vista quando ele passou atrás de um grupo de chaminés, mas logo reapareceu para tornar a desaparecer no lado oposto. Quando dei a volta, achei-o sentado num dos beirais num canto. É você, Watson? Sim, Holmes, sou eu. Foi aqui, Watson. O que é aquilo preto lá embaixo, Watson? É um barril, Holmes, um barril de água. Está coberto? Está. Não há sinais de que uma escada tenha sido apoiada nele, Watson? Não, Holmes. Que patife. É um lugar perigoso. Se ele pôde subir, eu posso descer por aqui. O barril parece bastante firme. Lá vai. De qualquer maneira, ouviu-se o ruído dos pés de Holmes se arrastando e a lanterna começou a descer com firmeza pela parede. Depois, com a luz na mão, chegou ao barril e dali pulou para o chão. Era fácil segui-lo, disse enfiando as meias e as botas. As telhas estavam soltas, Watson. Em todo o trajeto estavam soltas, por onde passou. E, na pressa, ele perdeu isto, que confirma o meu diagnóstico, como vocês, médicos, dizem. O que ele mostrara era um saco pequeno, de imbira colorida e com umas contas de cores vivas presas em volta. Pelo tamanho e formato parecia uma cigarreira. Dentro havia 6 espinhos de madeira escura,
pontudos de um lado, redondos do outro, como o que fora usado para matar Bartolomeu Couto. São coisas infernais, disse Holmes. Não vá se arranhar com um deles, Watson. Estou contente por tê-los encontrado. É provável que ele só tivesse estes. Assim não precisamos ter muito medo de que sejamos mimoseados com alguma dessas pragas em nossa pele. Você é capaz de enfrentar uma caminhada difícil de uns 10 quilômetros, Watson? Claro, Holmes, tenho certeza que sim, respondi. A sua perna aguenta, Watson? Aguenta, Holmes. Aqui está o cachorrinho, o bom e velho Toby. Cheire, Toby, cheire. Ele encostou o lenço embebecido em alcatrão no focinho do cachorro, que estava com as pernas bambas afastadas, aspirando o lenço como um conhecedor aspira o buquê de uma boa safra de vinho. Holmes atirou o lenço para longe, amarrou uma corda grossa no pescoço do mestiço e levou-o para perto do barril de água. O bicho começou a dar uma série de latidas agudos, trêmulos, e, com o nariz perto do chão e a cauda no ar, começou a seguir o rastro numa rapidez que mal conseguimos acompanhá-lo. O céu começara a clarear e já era possível enxergar, a uma certa distância, na luz fria e cinzenta. A casa quadrada e sólida, com as suas escuras janelas vazias e paredes altas e nuas, se elevava triste e desamparada atrás de nós. Atravessamos o terreno da casa rodeado por fossos e buracos. O espaço todo, com seus montes de lixos espalhados e os arbustos raquíticos, tinha um aspecto estéril, abandonado, que combinava bem com a tragédia que ali se desenrolara naquela noite. Ao chegar ao muro que cercava o jardim, Toby foi andando pela sua sombra, granindo, e finalmente parou num canto onde havia uma faia nova que o cobria. Do canto, formado pelas duas paredes, tinham sido tirados vários tijolos. As fendas estavam desgastadas e com as bordas arredondadas, como se tivessem sido usados como escadas. Holmes subiu e, pegando o cão, colocou-o para o outro lado. Olha a marca da mão do perna de pau, Watson. Ele mostrou quando subiu. Veja a leve mancha de sangue na cal branca. Foi uma sorte que não tenha chovido forte desde ontem. O cheiro vai se conservar na estrada, apesar da dianteira de 28 horas que eles têm sobre nós, mas o cheiro de alcatrão é muito forte para desaparecer assim tão rápido. Eu confesso que tinha minhas dúvidas quando pensei no tráfico movimentado. Eu confesso que tinha as minhas dúvidas que o cheiro de alcatrão permaneceria na rua quando pensei no tráfego movimentado no caminho para Londres nesse intervalo, mas meus receios logo desapareceram. Toby, sem hesitar, sem desviar, ia andando no seu bamboleio característico. Era óbvio que o cheiro desagradável do alcatrão se sobrepunha a todos os outros. Não pense que o êxito da minha investigação, Watson, depende do fato de o sujeito ter ou não pisado nessa substância. O que sei agora me permitiria rastreá-lo de muitas outras maneiras. Esta é a mais rápida, e já que a sorte a colocou nas nossas mãos, seria condenável e burrice desprezá-la. Entretanto, impediu que o caso fosse o belo problema intelectual que prometia ser. Garanto-lhe, Holmes, que fico maravilhado com os meios que você usa para obter resultados neste caso, ainda mais do que no assassinato de Jefferson Hope. Este aqui parece mais profundo e inexplicável. Como você pôde, por exemplo, descrever com tanta segurança o homem da perna de pau? Ah, meu bom amigo Watson, é a própria simplicidade. Não quero ser teatral. É tudo claro e nítido. 2 oficiais que comandam a guarda dos degredados ficam sabendo de um segredo importante a respeito de um tesouro enterrado. Um inglês chamado Jonathan Smile desenha um mapa para eles.
Deve lembrar que vimos o nome no mapa do capitão. Ele assinou em seu próprio nome e nos seus sócios também, o sinal dos quatro, como ele o chama de modo um tanto dramático. Ajudados por este mapa, os oficiais, ou um deles, descobrem o tesouro de Agra e o traz para a Inglaterra, deixando, vamos supor, de cumprir algumas das condições. E então, porque Jonathan Smile não foi buscar o tesouro? Ora, Watson, a resposta é óbvia. O mapa tem a data da época em que Murston teve mais contato com os degredados. Jonathan Smile não pegou o tesouro porque ele e seus sócios eram degredados e não podiam sair. Mas isso é pura especulação, Holmes. É mais do que isso, Watson. É a única hipótese que pode explicar os fatos. Vamos ver pelo desenrolar dos acontecimentos. O Major Sholto vive em paz durante alguns anos, feliz com a posse do tesouro de Agra. Então recebe uma carta da Índia que o deixa muito assustado. O que era? Uma carta dizendo que os homens que ele enganara haviam sido libertados. Ou tinham fugido, Watson. Essa hipótese é muito mais provável, porque ele devia saber quando a pena terminaria. Não teria sido uma surpresa para ele. O que fez então? Pôs-se em guarda contra o homem da perna de pau, um homem branco. Note, porque ele quase matou um comerciante branco que pensou ser o outro. Só havia o nome de um homem branco no mapa. Os outros são de indianos e maometanos. Não há outro branco, Watson. Portanto, podemos garantir que o homem da perna de pau é Jonathan Smile. Você acha que este raciocínio é falho, Watson? Não, Holmes. É claro e conciso, mas não tem mais, Watson. Agora ponha-se no lugar de Jonathan Smile. Vamos olhar a questão do ponto de vista dele. Smile vem para a Inglaterra com a dupla intenção de recuperar o que considerava seu de direito e de se vingar do homem que o enganara. Descobriu onde Sholto morava e provavelmente estabeleceu ligações com alguém dentro da casa. Talvez o copeiro, esse Lawhall, que não vimos ainda. A senhora Bereston não aprecia o seu caráter, mas Smile não conseguiu saber onde o tesouro estava escondido, porque ninguém sabia de nada, a não ser o senhor Major e o seu criado fiel, que tinha morrido. Um dia, Smile fica sabendo que o Major está para morrer. Desesperado, com medo de que ele morra levando consigo o segredo do tesouro de Agra, arrisca-se a enfrentar o obstáculo dos guardas até chegar à janela do quarto do moribundo. E só não entra porque os dois filhos estavam presentes no quarto. Entretanto, louco de raiva do morto, entra no quarto naquela noite, vasculha os papéis na esperança de descobrir uma indicação qualquer sobre o tesouro e, finalmente, deixa como lembrança da sua visita a curta inscrição naquele papel. Esse ato certamente foi premeditado. Ainda que tivesse assassinado o major, ele teria deixado o bilhete como um sinal de que não era um crime comum, mas, do ponto de vista dos quatro sócios, uma espécie de ato de justiça. Conceitos bizarros e extravagantes como este são muito comuns nos anais do crime, Watson, e costumam fornecer informações valiosas sobre o criminoso. Está seguindo o meu raciocínio, Watson? Perfeitamente, Holmes. O que Jonathan Smile podia fazer? Ele só podia continuar a vigiar secretamente as tentativas de encontrar o tesouro. É possível que saísse da Inglaterra e só voltasse de tempos em tempos. Então o sótão é descoberto e ele é logo avisado, o que indica que tinha um aliado dentro da casa, como eu disse. Jonathan Smile, com a sua perna de pau, está totalmente impossibilitado de chegar ao quarto de Bartolomeu Choto, que fica no alto, como sabemos. Traz consigo um cúmplice curioso, que vence a dificuldade, mas molha o pé descalço em alcatrão. Por isso, vem Toby, e uma caminhada de 10 quilômetros para um cirurgião a meio soldo, com um tendão de Aquiles arruinado. Não é isso, Watson? Verdade, Holmes, mas foi o cúmplice e não Jonathan Smile quem cometeu o crime. Exatamente, Watson.
e contra a vontade de Jonathan, acredito, a julgar pelo modo como ele bateu com os pés quando entrou no quarto. Ele não tinha nada contra Bartolomeu Choto e teria preferido que o cúmplice o tivesse amarrado e amordaçado, e não o matado. Não queria matá-lo, mas foi inevitável. O cúmplice não controlou seus instintos ferozes e o veneno fez o seu trabalho. Jonathan Smile deixou a sua lembrança, desceu o tesouro até o chão e foi atrás. Foi assim que as coisas aconteceram, Watson, até onde eu posso imaginar. Naturalmente, ele deve ter a aparência de um homem de meia idade e deve estar queimado de sol, depois de servir num forno, como as ilhas Andamã. Pode-se calcular a altura pelo comprimento das passadas, e sabemos que ele usa barba. Você deve lembrar-se, Watson, de que foi um indivíduo peludo que impressionou Tadeu Choto quando ele o viu à janela. Não sei se há mais alguma coisa. E o cúmplice, Holmes? Assim, Watson, também não é um grande mistério, mas dentro de pouco tempo você saberá de tudo. Como está agradável amanhã. Veja aquela nuvenzinha, Watson. Ela flutua como uma pluma cor-de-rosa de algum gigantesco flamingo. Agora a orla vermelha do sol caminha para o nevoeiro de Londres. Ele brilha sobre muitas pessoas, mas Watson... Está me ouvindo, Watson? Claro, Holmes, estou seguindo sua linha de raciocínio. Pode continuar a falar. Watson, mas aposto que nenhuma dessas pessoas está empenhada numa missão mais estranha do que eu e você. Como nos sentimos pequenos com as nossas ambições e lutas insignificantes diante das grandes forças elementares da natureza. Não é verdade, Watson? Como vai com o Sr. Jane Power, Watson? Menos mal, Holmes. Tenho estudado por Carlyle. Era como seguir o regato até o lago que lhe deu origem, Watson. Ele faz uma observação curiosa, mas profunda. Diz ele que a prova principal da verdadeira grandeza do homem é a compreensão da sua mesquinhez. Ele afirma, como vê, um poder de comparação e de apreciação que é, em si mesmo, uma prova de nobreza. Há muito alimento para o espírito em Richter. Você trouxe sua pistola, Watson? Tenho a minha bengala, Holmes. Watson, é possível que tenhamos necessidade de alguma coisa desse tipo, se acertarmos a pista. Deixo Jonathan Smile para você, mas se o outro oferecer resistência, terei de matá-lo com um tiro, Watson. Enquanto falava, Holmes tirou o revólver e, após carregá-lo, tornou a colocá-lo no bolso do lado direito. Durante este tempo, vínhamos seguindo o rumo de Toby pelas estradas meio rurais ladeadas de vilas que levavam à metrópole. Mas agora estávamos começando a atravessar muitas ruas onde trabalhadores e operários das docas já estavam em atividade e mulheres desmazeladas abriam as portas e varriam as escadas da entrada. As tabernas das esquinas dos quarteirões estavam começando a funcionar e homens mal encarados apareciam esfregando as mangas nas barbas depois da libação matutina. Uns cachorros esquisitos latiram e olharam espantados para nós, mas o nosso inimitável Tóbio não olhou nem para a esquerda nem para a direita e foi seguindo com o nariz rente ao chão. Tínhamos atravessado Streatham, Brixton, Camberwell e agora estávamos em Kennington Lane, que tínhamos alcançado pelas ruas a leste do oval. Os homens que perseguimos pareciam ter feito um caminho em zigue-zague, provavelmente para não chamarem atenção. Em nenhum momento seguiram pela rua principal, quando havia uma rua paralela secundária que pudesse servi-los. Ao pé de Kennington Lane, viraram à esquerda para Bond Street e Mills Street, no lugar onde esta rua passa a ser Kenneth Place. Toby parou, mas começou a correr para trás e para frente, com uma orelha levantada e a outra caída, a própria imagem da indecisão canina. Depois passou a andar em círculos, olhando para nós de vez em quando, como se pedisse a nossa compreensão por seu embaraço. O que o cão tem?
resmungou Holmes. Eles certamente não tomaram um cabriolé, nem foram embora num balão. Talvez tenham parado aqui durante algum tempo, Holmes, sugeri. Ali está, ali está. Está bem, ele já descobriu a pista. Watson, olhe, descobriu outra vez, disse o meu companheiro em tom de alívio. De fato, depois de fungar em volta novamente, Toby decidiu-se e partiu, de repente, com uma energia e uma disposição que ainda não tinha mostrado. O cheiro parecia agora mais forte, porque ele nem precisava farejar o chão, mas deu um puxão na corda e saiu correndo. Eu podia ver pelo brilho dos olhos de Holmes que ele achava que estávamos nos aproximando do fim da nossa jornada. Passamos por Nine Elms e chegamos ao depósito de madeira de Broderick e Nelson, logo depois da taberna White Higley. Foi então que o cachorro frenético de excitação voltou-se para o cercado onde os serradores já estavam trabalhando. Toby correu pelo meio das aparas e serragens, por uma aléia estreita até uma passagem entre duas pilhas de madeira e, finalmente, com um latido triunfante, vitorioso, saltou sobre um barril que ainda estava no caminho de mão em que tinha sido trazido. Com os olhos piscando e a língua pendente, Toby ficou em cima do barril olhando para nós à espera de um sinal de aprovação. Os aros do barril e as rodas do carrinho tinham sido untadas com alcatrão e o ar estava impregnado do cheiro. Sherlock Holmes e eu olhamos-nos desconsolados um para o outro e explodimos ao mesmo tempo numa gargalhada incontrolável. Holmes, e agora? Perguntei. Toby perdeu sua fama de infalível. Ele agiu de acordo com as instruções que recebeu, disse Holmes, tirando-o de cima do barril e levando-o para fora do depósito. Se lembrarmos a quantidade de alcatrão transportado em carroças em Londres diariamente, não é de admirar que o nosso rastro tenha sido atravessado por outro. É muito usado agora, principalmente para secar a madeira. O pobre Toby não deve ser censurado, Watson. Temos que voltar ao rastro primitivo, suponho, Holmes. Temos, Watson, e felizmente não é muito longe, disse Holmes. Evidentemente, o que confundiu o cachorro na esquina de Kennett Place foi que havia dois rastros indo em direções opostas. Seguimos o caminho errado. Só nos resta voltar lá e seguir o outro. Não houve dificuldade. No local em que se enganara Toby, ele começou a andar num amplo círculo e finalmente partiu numa nova direção. Espero que agora ele não nos leve ao lugar de onde veio o barril, observei. Já tinha pensado nisso, Watson, mas repare que ele vai pela calçada e o barril só podia ir pelo meio da rua. Agora estamos no caminho certo. Toby nos levava agora para a beira do rio. Passando por Belmont Place e Princes Street, no fim da Broad Street, ele correu em direção à beira da água, onde havia um pequeno cais de madeira. Toby levou-nos até a extremidade do cais e parou, ganindo e olhando para a água escura que corria diante de nós. Estamos sem sorte, disse Holmes. Pegaram um bote aqui, Watson. Havia vários botes e lanchas por ali. Levamos Toby a todos eles, porém, por mais que fungasse, não fez o menor sinal de reconhecimento. Perto do tosco embarcadouro havia uma casa pequena de tijolos com uma placa de madeira pendurada na segunda janela, na qual estava escrito em grandes letras Mordecai Smith e mais abaixo embarcações para alugar, por hora ou por dia. Uma segunda tabuleta em cima da porta informava que também havia uma lancha a vapor. Informação confirmada por uma grande pilha de coque no mole. Sherlock Holmes olhou em torno e seu rosto adquiriu uma expressão sinistra. As coisas não vão bem. Esses malandros são muito mais espertos do que eu esperava, Watson. Parece que esconderam as suas pistas. Receio que tenha havido algum arranjo prévio por aqui.
Ele estava se aproximando da porta da casa quando ela se abriu de repente e um menino de 6 anos, mais ou menos, de cabelos encaracolados, saiu correndo, seguido por uma mulher gorda e corada com uma grande esponja na mão que gritava: Vem cá, Jack, deixa eu te limpar, vem cá, filhinho. Seu pai chega e te vê assim, vamos ter a ouvir um sermão. Ó, amiguinho, disse Holmes espertamente, que malandro de faces rosadas. O que é que você gostaria de ganhar, Jack? O menino pensou um momento e disse: Queria um xelim. Você não gostaria mais de outra coisa? Sim, gostaria, de 2 xelins, respondeu o prodígio depois de pensar um pouco. Estão aqui, estão aqui. Pegue. Que bela criança, senhorita Smith. Deus o abençoe, meu senhor. Ele é muito travesso, me dá muito trabalho, principalmente quando meu marido fica fora por alguns dias. O senhor Smith não está? Perguntou Holmes, desapontado. Lamento, porque queria muito falar com ele. Saiu desde ontem de manhã e, para lhe dizer a verdade, estou começando a ficar preocupada. Mas, se é por causa de algum bote, talvez eu possa ajudá-lo. Desejava alugar a lancha a vapor. Ora, veja, meu senhor, foi justamente na lancha a vapor que ele saiu. É isso o que me deixa intrigada, porque sei que o carvão que levaram não podia dar para ir a Warwick e voltar. Se ele tivesse ido na barca, eu não estaria preocupada, porque muitas vezes ele tem ido a trabalho até Granvers e, se houvesse muito o que fazer, ficaria por lá. Mas para que serve uma lancha a vapor sem carvão? Pode ter comprado carvão por aí, em qualquer cais, disse Holmes. Poderia, senhor, mas não costuma fazer isso. Ele reclama muito dos preços que cobram. Além disso, não gosto daquele homem de perna de pau, de cara feia e fala estrangeira. O que é que ele anda querendo sempre por aqui? Um homem de perna de pau, disse Holmes um tanto surpreso. Sim, senhor, um sujeito moreno, com cara de macaco, que procurou o meu marido várias vezes. Foi ele que apareceu ontem aqui à noite, mas não é só isso. O meu marido sabia que ele vinha, porque já tinha a lancha toda preparada. Digo-lhe tudo, meu senhor, porque estou muito preocupada com essas coisas. Mas minha senhora, senhorita Smith, está se assustando à toa, disse Holmes, dando de ombros. Como a senhora pode dizer que foi o homem da perna de pau que veio ontem à noite? Como pode ter tanta certeza? Pela voz, senhor. Eu o reconheci pela voz grossa e tenebrosa. Bateu na janela mais ou menos às 3 horas e disse: Salta, camarada, é hora de render a guarda. O meu velho acordou o Jim, que é o meu filho mais velho, e foram os dois, sem me dizer nada. Eu ouvia perfeitamente a perna de pau batendo nas pedras. E o homem estava só? Não sei, senhor, mas não ouvi mais ninguém. Pois sinto muito, porque eu queria a lancha. Tenho ouvido muitos elogios a respeito dela. Deixe-me lembrar o nome. É, qual mesmo? É Aurora, meu senhor. Não é uma lancha velha, verde, muito larga, com uma listra amarela? Claro que não. É a mais elegante que anda pelo rio. Está pintada de novo. É preta, com 2 listras vermelhas. Obrigado, senhora. Espero que tenha logo notícias do senhor Smith. Eu vou descer o rio e, se vir a Aurora, direi ao senhor Smith que a senhora está preocupada com ele. Chaminé preta. Não foi o que a senhora disse? Não, não, senhor. Preta com uma faixa branca. Ah, é verdade. Os lados é que são pretos. Bom dia, senhorita Smith. Ali está um barqueiro com uma canoa, Watson. Vamos tomá-la para atravessar o rio. Quando nos sentamos no banco da canoa, Holmes disse: Watson, o melhor sistema com essa gente é não mostrar que a informação é importante para nós. Se eles desconfiam que tem importância, fecham-se como uma ostra e não há jeito de tirar-lhes a mínima informação. Se ficar ouvindo a contragosto, como aconteceu, dirão tudo o que quisermos saber. O nosso itinerário agora parece claro, eu disse. O que é que faria então?
Tomaria uma lancha e iria pelo rio atrás da Aurora, Holmes. Meu amigo, isso seria uma empreitada colossal. Ela pode ter ido parar em qualquer cais em um dos lados do rio. Daqui até Grewick, depois da ponte, é um verdadeiro labirinto de desembarcadouros. Levaria dias e dias até descobri-los, se tentássemos sozinhos, Watson. Chame a polícia então, Holmes. Não quero, Watson. Eu só chamarei Anthony Jones no último momento. Ele não é má pessoa, não é. E não gostaria de fazer nada que possa prejudicá-lo profissionalmente, mas quero resolver o caso por minha conta, agora que já fomos tão longe. Poderíamos ao menos pedir informações aos guardas do cais, Holmes. Seria pior, Watson, bem pior. Nossos homens ficariam sabendo que estavam sendo perseguidos de perto e podiam sair do país. É o que estão procurando fazer, inclusive, mas, enquanto pensarem que estão seguros, não terão pressa. A energia de Jones será útil para divulgar informações para a imprensa. Assim, os fugitivos pensarão que a polícia está na pista errada. Então, o que faremos agora, Holmes? Perguntei quando desembarcamos perto da penitenciária de Millbuck. Pegar este cabriolé, Watts, ir para casa tomar nosso breakfast e dormir uma hora. Está escrito que passaremos em claro esta noite outra vez. Pare numa agência dos Correios, cocheiro. Ficaremos com Toby, porque ele ainda pode ser útil, Watson. Fomos ao correio de Great Peter Street e Holmes mandou o seu telegrama. Para quem pensa que era? Perguntou Holmes quando retornamos nosso trajeto. Não tenho a menor ideia, Holmes. Você se lembra do grupo da Força Policial de Baker Street que eu utilizei no caso Jefferson Hope? Se lembra, Watson? Sim, claro, me lembro, eu disse rindo. Este é um caso em que o seu auxílio será inestimável, Watson. Se eles falharem, tenho outros recursos, mas quero experimentá-los primeiro. Aquele telegrama foi para o meu sujo tenentezinho, Wiggs, e espero que ele chegue com seu bando antes de acabarmos o breakfast. Já passava das 8 horas e depois de todas as coisas excitantes daquela noite, eu esperava uma reação forte. Estava lendo e cansado, com o espírito perturbado e o corpo moído. Não tinha o entusiasmo profissional que impulsionava o meu companheiro Holmes, nem podia encarar o caso com um problema abstrato, simples e intelectual como ele sempre fazia. Até a morte de Bartolomeu Couto, eu não tinha ouvido nada de bom sobre ele que me fizesse sentir antipatia pelos assassinos, mas a questão do tesouro de Agra modificava o caso. Ele ou parte dele pertencia, por direito, à senhorita Murston. Enquanto houvesse uma possibilidade de recuperá-lo, eu dedicaria todo o meu esforço para conseguir isso. Na verdade, se eu o encontrasse, ela a colocaria ele a colocaria fora do meu alcance, para sempre. Mas que amor seria esse? Egoísta e inferior, se este pensamento me detivesse nesse trabalho. Se Holmes trabalhava para encontrar os criminosos, eu tinha um motivo a mais, 10 vezes mais forte, para encontrar o tesouro de qualquer maneira. Um bom banho em Back Street e roupas limpas me reanimaram admiravelmente. Quando voltei à sala do breakfast, já estava na mesa. Holmes serviu o café. Está aqui, disse ele rindo e mostrando o jornal aberto. O enérgico Anthony Jones e o onipresente repórter se encarregaram de tudo, mas você já está farto disto. É melhor que trate primeiro do seu presunto com ovos, disse Holmes. Tirei o jornal da mão dele e li a notícia curta intitulada Caso Misterioso no Alto Norwood, dizia o Standard. Por volta da meia-noite de ontem, o senhor Bartolomeu Couto, de Pondicherry Lodge, Alto Norwood, foi encontrado morto em seu quarto, em circunstâncias que indicam
crime e traição. Até onde sabemos, nenhum vestígio de violência foi encontrado no corpo do Sr. Bartolomeu, mas uma coleção valiosa de joias da Índia que o morto herdara de seu pai desapareceu. A descoberta foi feita primeiro pelo Sr. Sherlock Holmes e pelo Dr. Watson, que tinham ido à casa do Sr. Bartolomeu com o Sr. Tadeu Souto, este irmão do morto. Por uma singular coincidência, o Sr. Anthony Jones, o conhecido agente da força da polícia, estava em Norwood, no posto policial. Em meia hora chegava ao local. Sua habilidade treinada e experiente logo se concentrou na detenção dos criminosos, o que redundou na prisão do irmão, Tadeu Souto, da governanta senhorita Bereston, um copeiro hindu, Lau Hall, e o porteiro MC Murdo. E fora de dúvida que o ladrão ou ladrões tinham um perfeito conhecimento do interior da casa. Com seus conhecimentos técnicos e sua capacidade de observação rápida, o Sr. Anthony Jones descobriu logo que os criminosos não podiam ter enterrado pela porta nem pela janela, e, portanto, com seus conhecimentos técnicos e sua capacidade de observação rápida, o Sr. Anthony Jones descobriu logo que os criminosos não podiam ter entrado pela porta nem pela janela e, portanto, devem ter entrado pelo telhado da casa e dali passaram por um alçapão para um quarto que se comunicava com o do morto. Este fato foi facilmente esclarecido e provou que o roubo fora premeditado. A ação rápida e enérgica dos representantes da lei demonstra a grande vantagem da presença, nessas ocasiões, de uma mente esclarecida e forte, como dos policiais londrinos. Isso fornece um argumento àqueles que desejariam ver nossos detetives mais descentralizados e em contato mais direto e efetivo com os casos que têm o dever de investigar. Não está pomposo? Disse Holmes, engolindo o café. O que você acha, Watson? Ah, meu amigo Holmes, acho que escapamos por um triz de sermos presos também. Eu também acho, Watson, mas não responderia pela nossa segurança agora se ele tiver outro de seus acessos de energia. Neste momento ouvimos um toque forte da campainha e a voz alta da nossa senhoria, a senhorita Hudson, num gemido de consternação e medo. Por Deus, Holmes, eu disse, levantando-me um pouco. Acho que eles estão realmente atrás de nós. Nada disso, Watson, não. Não é nada tão ruim assim. É a força auxiliar de Baker Street, a não oficial, obviamente. Em seguida, ouvimos o ruído de pés descalços que subiam correndo a escada, um tumulto de vozes, e 12 garotos sujos e esfarrapados precipitaram-se na sala. Havia entre eles uma certa disciplina, apesar da entrada tumultuada, porque num instante eles ficaram em fila, olhando para nós com os rostos ansiosos. Um deles, mais alto e mais velho, ficou na frente com um ar de superioridade que era cômico naquele espantalhozinho de má reputação. Recebi o seu recado, Sr. Holmes, e trouxe logo o pessoal, disse ele. 3 shillings e um pence para as passagens. Aí está, disse Holmes, dando-lhes umas moedas de prata. De hoje em diante, você se entende comigo, Higgs, e eles com você. Não posso ter a casa invadida assim. Em todo caso, é bom que todos ouçam as instruções. Eu quero saber onde está uma lancha chamada Aurora, que pertence a Mordecai Smith, preta com 2 listras vermelhas, chaminé preta com uma faixa branca. Está em algum ponto do rio, Wiggs. Quero que um rapaz fique no lugar onde Mordecai Smith mora, no cais, em frente a Millbuck, para avistar se o barco voltar. Dividam o trabalho entre vocês de modo que possam fiscalizar as 2 margens ao mesmo tempo. Assim que souberem de alguma coisa, venham o mais rápido que puderem me avisar. Compreenderam bem? Sim, senhor, disse Wiggs. O pagamento de costume é 1 guinéu a mais para quem descobrir a lancha.
Aí tem um dia adiantado, agora podem ir. Deu um selim a cada um dos garotos e eles sumiram pela escada abaixo. Um minuto depois, eu os vi correndo pela rua. Watson, se a lancha estiver no rio, eles vão encontrá-la, disse Holmes, levantando-se e acendendo o cachimbo. Esses garotos podem ir a toda parte, ver tudo, ouvir disfarçadamente todo mundo, Watson. Espero ouvir antes de anoitecer que eles a descobriram. Enquanto isso, não podemos fazer nada, a não ser esperar. Não podemos retornar à pista interrompida enquanto não encontrarmos a Aurora ou o Sr. Mordecai Smith. Toby podia comer estes restos, sugeri. Vai deitar-se, Holmes. Não é bom descansar um pouco? Não, Watson, nada disso. Não estou cansado. Tenho uma contribuição curiosa. Não me lembro de ter ficado alguma vez cansado por causa de trabalho. Tenho uma constituição robusta. Nunca me lembro de ter ficado cansado por excesso de trabalho, mas a ociosidade, sim, me deixa completamente exausto. Vou pensar um pouco nesse caso estranho em que a nossa loura cliente nos meteu, Watson. Se algum dia houve um caso fácil, foi este. Não existem tantos homens com pernas de pau, mas o outro deve ser único. O outro de novo. Holmes, estou muito curioso para saber quem é o comparsa do homem da perna de pau. Eu não quero fazer mistério sobre ele, Watson, mas você deve formar a sua própria opinião. Analise os dados que tem. Pegadas pequenas, dedos que nunca foram comprimidos por calçada algum, pés descalços, um bastão com a ponta de pedra, grande agilidade e pequenos dardos envenenados. O que deduz de tudo isso, meu colega Watson? Já sei, Holmes, já sei. Se trata de um selvagem. Talvez um dos tais indianos, sócios de Jonathan Smile. Não me parece, disse Sherlock Holmes. Logo que vi sinais de armas exóticas, tive essa ideia, mas a característica das pegadas me obrigou a rever minha opinião. Watson, alguns habitantes da península indiana são baixos, são pequenos, mas mesmo assim não deixariam aquelas marcas. O hindu tem pés finos e compridos. Os maometanos, que usam sandálias, têm o dedo grande, muito separado dos outros, porque geralmente a correia passa entre eles. Os dardos também só podiam ter sido atirados por uma zarabatana. Então, onde vamos achar o selvagem? Na América do Sul, arrisquei. Ele estendeu a mão e apanhou um livro grosso na estante. Fiquei observando Holmes. Este, Watson, é o primeiro volume de um dicionário geográfico que está sendo publicado agora. Pode ser considerado uma autoridade de primeira ordem. Vejamos o que tem aqui. Andaman, ilhas situadas a 540 quilômetros ao norte de Sumatra, na Baía de Bengala. O que vem a ser isto, Watson? Clima úmido, bancos de corais, tubarões, Port Blair, acompanhamentos de degredados, Rustland Island, algodoeiros. Aqui está, Watson. Ouça que irei ler. Watson, ouça com atenção que irei ler. Os aborígenes das ilhas Andaman podem reivindicar o título de raça de menor estatura da Terra, embora alguns antropólogos apontem os aborígenes da África, os índios da América e os habitantes da Terra de Fogo. A altura média deles é inferior a 1,20 m, embora se encontrem muitos adultos bem mais baixos ainda. São atrevidos, são rabugentos e intratáveis, mas podem ser amigos quando se consegue conquistar sua confiança. Lembre-se disso, Watson. Agora ouça o resto com atenção. São naturalmente horrendos. Têm a cabeça grande e disforme, olhos pequenos e ferozes, e feições deformadas. Têm pés e mãos extraordinariamente pequeninos, e são tão ferozes e intratáveis que todas as tentativas de aproximação dos funcionários ingleses falharam em todos os níveis. Eles sempre foram o terror dos náufragos,
fazendo saltar os miolos dos sobreviventes com bastões de ponta de pedra ou atirando-lhes seus dardos envenenados. Em massacres, sempre terminam com um festim de canibais. Esses massacres sempre terminam com um festim de canibais. Que povo bonito e amável, Watson. Se esse sujeito tivesse feito as coisas por sua conta, o caso teria sido bem mais horroroso ainda. Imagino mesmo do jeito que aconteceu quando Jonathan Smile não teria dado para ser dispensado a colaboração dele. Watson, imagino mesmo do jeito que aconteceu quando Smile quanto Smile não teria dado para ter dispensado a colaboração dele. Mas como ele arranjou um companheiro tão singular, Holmes? Watson, isso é querer saber muito, mas como já sabemos que Ismael veio das Ilhas Andamã, não admira que esse nativo